Das 48 leis do poder, a lei de número 26 é uma das leis mais sujas e, ironicamente, o título dela é Mantenha suas mãos limpas. Eu acho que é intuitivo para todos nós que para manter as mãos limpas você precisa ter cometido algo pelo menos moralmente questionável. E nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre essas ações e como pessoas fazem para manipular umas às outras para manterem suas mãos limpas, inclusive táticas utilizadas por governos. Olá, eu sou o Thiago Krasevski e a um primeiro momento eu nem ia falar diretamente sobre essa lei do poder. Eu ia tentar falar da forma mais indireta possível, da forma mais subjetiva que eu conseguisse sobre esse assunto. Isso pelo fato de que ele foge completamente do meu padrão ético e moral, mas como eu tenho um compromisso com um livro do Robert Greene nessa série de vídeos, eu tenho que conversar sobre esse tema que é completamente avesso aos meus valores e eu vou me ater completamente de opiniões pessoais nesse vídeo. Eu refleti e acabei percebendo a importância de te alertar sobre isso que as pessoas fazem. Então, tudo falado aqui vai servir de alerta, porque as coisas que serão citadas aqui, uma vez que você tenha a percepção sobre elas, eu nunca mais vou poder tirar isso da tua mente. E você vai acabar percebendo essas coisas nos teus amigos, nos teus familiares, nos teus chefes, nas pessoas que tu admira e etc. Talvez ao longo desse vídeo tu comece a ter epifanias pensando, nossa, aquela pessoa não é exatamente como eu pensei. E como diz Wesley Safadão, vamos por partes. Se você, para viver em sociedade e ser considerado um exemplo, tem que ter suas mãos livres de erros e de atos desagradáveis, isso significa que, muitas vezes, se tu deslizar, tu vai ter que culpar aos outros ou disfarçar a tua participação nos erros. Por exemplo, eu vou citar aqui algo que, por favor, leve em consideração que dane-se o que você pensa sobre um indivíduo, escute fatos. O Lula foi um dos maiores presidentes, se não o maior presidente da história do Brasil. E calma, antes de gritar que eu sou petista, eu odiava o Lula. É só uma questão de que eu li os fatos e contra fatos não há argumentos, eu trabalho com a verdade. Eu comecei a estudar história e tudo indica que o Lula foi um revolucionário no cenário brasileiro. Mas então, aqui vem um contragolpe pesadíssimo na minha possível admiração por ele. Saiu áudios por aí do Hugo Chávez, que é o ex-presidente da Venezuela, dizendo que ele conheceu o Lula em uma situação muito delicada, em uma reunião no Foro de São Paulo com um dos representantes da Farc, o Raul Reis. A Farc, para você que não sabe, é responsável por inúmeros sequestros, crimes e narcotráfico. E aqui a gente não tá falando de criminoso chinelinho não, aqui a gente não tá falando dos mano que vende maconha nas quebradas não, meu querido. A Farc é tipo aquela organização que o porta-voz dela chega em público, faz ameaça e os caras cagam de medo. Esses policiais que abusam de poder com pessoas inocentes cagariam de medo de ter o representante da Farc perto deles. Cagar de medo é uma expressão bem pueril, mas em relação ao contexto, isso é real. A Farc é uma organização criminosa colombiana perigosíssima. Agora fica o questionamento, o que o ex-presidente Lula e o representante da Farc faziam no Foro de São Paulo? A gente jamais vai saber, mas o fato é que, se essa informação é verídica, o Lula jamais deveria ter deixado isso vir a público. Se ele fez coisas ilícitas para manter o poder dele, ele escondeu. Não tem como sabermos se o que o Hugo Chávez falou é verídico. Tem vídeos dele por aí falando sobre isso com um áudio de qualidade duvidosa, eu tenho que ressaltar, tá? Mas se isso for verdade sobre o Lula, sabe-se lá o que ele negociou. Essa lei do poder está dividida em duas partes. A primeira é, esconda os seus erros, tenha um bode expiatório para assumir a sua culpa. Uma boa reputação sempre irá chafurdar na lama de esconder muito mais do que revelar. Errar é humano, errar é normal, mas só algumas pessoas conseguem esconder os seus erros. As pessoas que caem do cavalo do poder não se destroem pelos erros que cometem,
mas sim pela forma que lidaram com os problemas que surgiram disso. As famosas desculpas são ferramentas fracas demais, então os poderosos geralmente evitam isso. Ao se desculpar, se gera muitas suspeitas sobre suas competências. Desculpas não fazem ninguém milagrosamente deixar algo passar despercebido. Pedir desculpas gera constrangimento tanto para quem as pede quanto para quem as ouve. O erro não desaparece com desculpas. Eu sei que se você está acostumado a pedir desculpas, você vai ter um baque ao ouvir isso. Thiago, isso significa que eu nunca devo pedir desculpas? Não, não seja otário. Trabalha para resolver o erro em vez de pedir desculpas. Em suma, peça desculpas para sua família, para a pessoa com quem você se casou, para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus pais. Só para pessoas íntimas que você magoou, mas que vão de fato te perdoar. A família que às vezes a gente magoa sem querer vão ser os únicos que vão escutar nossas desculpas e tentar compreender o nosso lado. Agora, e quando a gente não tem como consertar o nosso erro? Lembre-se, isso é a opinião do Robert Greene e não minha. Usa bodes expiatórios. O uso de bodes expiatórios é tão antigo quanto a própria civilização. E podemos encontrar exemplos culturais no mundo inteiro, desde monarcas que culpavam seus conselheiros até figuras metafóricas de bodes na cultura judaico-cristã religiosa predominante no Brasil. Essa ideia de sacrificar e passar a culpa para uma figura que seja externa, e por minha conta e risco eu vou definir como covarde, levando em consideração que inúmeras culturas realizavam tais atos, chegamos à conclusão que isso é uma atitude extremamente humana. Não é bonita, não é legal, não é honrosa, mas é algo que o humano tem necessidade, procurar erros em si e não ter, transferir o próprio erro para os outros. Isso talvez seja, vamos colocar em um grau bem subjetivo, uma necessidade de externalizar a culpa, projetando ela em outra pessoa ou objeto, para você se aliviar. Agora, culturalmente falando, o sacrifício é possivelmente o ritual mais antigo de todos. A partir do ponto de vista que o poder é baseado em aparência e o poderoso parece nunca errar, e nesse quesito, metaforicamente, os bodes expiatórios serão muito bem utilizados. Velho, se tu já trabalhou em qualquer empresa, tu vai entender perfeitamente o que eu vou dizer nesse exemplo. Qual líder assume a responsabilidade por seus erros? Eles procuram pessoas para incriminar, ou seja, bodes expiatórios para sacrificar. E agora o Robert Greene nos dá uma dica que realmente só um filho de uma utiliza, que é escolher a vítima mais inocente possível. Porque as pessoas assim não têm poder o suficiente para lutar contra você e os protestos delas serão ignorados. Só que a gente deve cuidar pra gente ser a vítima, por exemplo. Ah, coitado de mim que fui traído pela incompetência dos meus funcionários. Olha como a história é louca e demonstrou que valia a pena usar bodes expiatórios. Quando um rei estava na corte, ele geralmente tinha um cortesão preferido, um homem que ele enchia de favores. Só que se a reputação do rei tivesse ameaçada por algum erro dele, ele culpava e sacrificava o preferido dele para alegrar o povo. Em contrapartida, os outros cortesões que estavam ressentidos por não serem os preferidos ficavam felizes e se alegravam com a queda do preferido. E ainda o rei se livrava de alguém que talvez pudesse saber demais sobre ele. O rei acabava perdendo o amigo que algum dia poderia se virar contra ele, mas ele também escondia os próprios erros. É comum que os homens errem, mas é loucura tentar tornar os erros públicos, é melhor escondê-los. Lembre-se que aqui a gente não está falando de crimes, a gente está falando de erros. Erros acontecem sem querer. Crimes não. Todos os homens erram, só que a reputação de um bom homem depende mais dele esconder os erros dele do que ele demonstrar coisas incríveis. Já a segunda parte dessa lei do poder é não colocar a mão no fogo por ninguém. O poder não sobrevive sem que a gente esmague alguns inimigos constantemente. Se você tem 22 anos, já tem plena noção sobre isso. Se você ainda não tem 22 anos, algum dia terá e compreenderá sobre o que eu estou dizendo. Sempre vão ter tarefas complicadas que precisam ser feitas para você se manter
no trono, e essas tarefas devem ser feitas por alguém de fora do seu círculo social, que seja provavelmente alguém que nem vai perceber que está sendo usado. Por exemplo, sabe quando os políticos querem cometer atos questionáveis? Eles não pegam o vice deles, eles pegam um anônimo para fazer essas sacanagens. Eles encontram pessoas trouxas que gostariam de ganhar favores grátis e usam eles. Só que você deve ter atenção, porque ao prestar um favor, você não deve nem exagerar, nem ser óbvio demais. Senão a pessoa vai perceber que o peso desse favor que você está prestando a ela tem uma obrigação incumbida nele. Robert Greene cita que um favor prestado indiretamente com elegância tem 10 vezes mais poder. Ao ajudar os outros, o cortejador acaba se ajudando. Você tem que achar um jeito indiretamente de tirar os seus amigos das dificuldades sem que você imponha ou faça eles se sentirem devedores. Você deve ser um líder para ajudá-los. E existe um problema paradoxal quando você é um líder. Quanto mais um líder tenta parecer o mais trabalhador, quanto mais o líder tenta se esforçar, fazer tudo, dar o melhor de si, conceder favores a todos, achando que ele será visto como mais poderoso, mas ele aparenta o contrário, ele aparenta fraqueza, porque ao trabalhar tanto assim, ele sugere a imagem que se esforça demais para encobrir uma incompetência. As pessoas verdadeiramente poderosas, elas nunca parecem ter pressa ou estarem sobrecarregadas de trabalho, justamente porque elas usam as pessoas para fazerem seus trabalhos e não queimam suas mãos no fogo. Pessoas poderosas não sujam as mãos e ainda, para complementar, só anunciam suas conquistas e glórias. Toda atitude e ação que necessita gastar energia ou ter uma atitude que seja considerável nociva, que são necessárias, não devem partir de ti, mas sim dos outros. Aqui a história fica um pouco mais interessante. Eu que até o momento dei um tom bem moralmente questionável a esse vídeo, agora eu vou te contar a história de alguém que não sujou as mãos, mas também não fez nada imoral, apenas utilizou seus inimigos. Acho que é um conhecimento comum que grandes estrategistas que foram muito maiores que eu e tu já surgiram muitos séculos antes da gente. Especificamente, eu gostaria de retornar ao século III e conversar sobre um estrategista chamado Zhuge Liang. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia esse nome, mas o fato aqui é que o Zhuge Liang foi acusado falsamente de conspiração contra o próprio exército dele. Falaram que ele estava em segredo trabalhando para o inimigo, mas deram uma chance dele provar a sua lealdade. Se ele fizesse 100.000 flechas para o exército em apenas 3 dias, ele comprovaria sua inocência. Mas caso não fizesse, ele seria sentenciado à morte. Em vez dele tentar fazer 100.000 flechas, que era uma tarefa humanamente impossível, ele pensou e pensou, e como eu sempre digo, a arma mais poderosa do ser humano é o seu cérebro. Ele resolveu pegar 12 barcos, ou mais, não sei o número exato, e mandou amarrar palha do lado desses barcos e enviou esses barcos em direção ao exército inimigo. O inimigo, vendo esses barcos se aproximarem, pensou que seria alguma artimanha de guerra e alvejou esses barcos à flechada. À medida que os barcos se aproximavam, chovia mais e mais flecha nesses barcos. Um detalhe muito importante é que as flechas estavam ficando espetadas no barco, na palha que tinha do lado. Depois de várias horas, os homens escondidos a bordo desses barcos bateram em retirada e desceram o rio bem rápido com os barcos até onde o Zhuge Liang estava. Depois ele calmamente recolheu suas 100.000 flechas e comprovou sua lealdade. Aprenda, pequena e porcariazinha, verdade. Jamais faça um trabalho que você pode deixar os outros fazerem por ti. O Zhuge Liang estava sempre planejando estratégias assim, e a chave para planejar magnificamente desse jeito é só trabalhar com antecedência. E outro elemento essencial para que as suas estratégias funcionem é disfarçar os seus
objetivos com mistério, os estranhos barcos inimigos que vão em direção a outro exército. Se os teus rivais não têm certeza do que você está querendo, existem grandes chances de que eles reajam de forma que ajude mais do que te atrapalhe. Se tu souber como fazer isso, é claro. Isso logicamente nos relembra a terceira lei do poder, que é oculte suas intenções. Agora vamos falar de pontos negativos. O disfarce e o bode expiatório devem ser usados com extrema cautela e delicadeza. Se você acabar deslizando e acabar sendo visto como um manipulador, senhor de fantoches, pode ter certeza que a percepção das pessoas sobre você mudará. A tua mão vai ser vista nos mais pequenos detalhes e vão te acusar até mesmo de coisas que você nem fez. Depois que a verdade vir à tona, as coisas vão tomar proporções incontroláveis e incontornáveis. Irão ligar pontos e atribuir coisas que nem mesmo você fez a você. Não esquece de entrar aqui no canal dia sim e dia não para ter acesso aos vídeos. Eles saem às 11 horas. O mínimo que eu espero de você é que você deixe o seu like nesse vídeo. Ou deixe o seu "Ei Thiago, tô aqui". Se você gostou desse vídeo, assista a playlist sobre as 48 leis do poder que eu vou deixar aqui no card. Se você quiser ter acesso a vídeos extras, se tornar membro e ter acesso aos mais de 80 vídeos, custa apenas R$ 2,99. Agora eu vou te deixar com a tela final, onde tem vídeos interessantes para você assistir que são aqui do canal.